Ho, 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 ho. Chegamos ao fim de mais um ano. Eu acho que junto com os layoffs e a bolha murchando, o home office, no fim das contas, se consolidou de uma vez, né? Mas acho que o low-code, ele vai voltar pra casinha dele. A pergunta pros usuários, né? Quantos de vocês trabalham com microserviços? Esse ano teve 74% a mais de desenvolvedores trabalhando com isso. A grande vantagem para mim agora do 5G é que quem ganhou o leilão direito de instalar a infraestrutura, eles são obrigados a garantir 4G. Rust, linguagem Rust no kernel. Agora a gente baixou o nível. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para finalmente discutir os principais acontecimentos de tecnologia do ano de 2022. Que a gente lembra. E aquela... Mas eu anotei, eu vim preparado. É verdade. O cara trouxe pauta, velho. Eu trouxe pauta, tá aqui, ó. Tá aqui. Essa é tipo aquela conversa na mesa do jantar de Natal, que todo mundo vai falando um monte de coisa. Que isso, só que sem a briga política. Exato. E já é uma parte importante. Isso, né? Exato, Por quê? exato. Não, porque, cara, chega. Já deu. Chega, já deu. Porque a gente fala de política aqui, aí todo mundo me xinga, dos dois lados. Então, acabou política. Vamos falar de tecnologia. Que é o que importa. Que é o que importa. E para discutir isso com a gente aqui, quem está nessa mesa maravilhosa hoje do PPT Não Compila? Klauber, o croata Stipkovic. Não fala isso que eu vou ser execrado. Agora vou ter minha nacionalidade brasileira expurgada. Negada. Né? Pô, a gente Tudo bem que eu tô em processo da Croata, então já pelo menos eu tenho um lugarzinho lá. Pois você vai ter, como é o nome? Não vou ser um expatriado. Você não vai ser expatriado, você vai ter abrigo, não é abrigo, como é que chama quando o cara pede asilo? Asilo político. Não, mas no meu caso lá vai ser nacionalidade mesmo. Né? É verdade, você vai ter a ascendência cidadão. tá ali, né? É um cidadão croata. Você devia ter vindo com a camisa da Croácia. Eu até pensei, mas eu falei, não, é melhor eu não fazer isso, porque senão as pessoas vão querer me esquartejar em praça pública, então não vai dar muito certo. Não, né? ia ser difícil. O brasileiro não tá com um humor muito tranquilo ultimamente, né? Isso não tá pra brincadeira. Não tá. Melhor deixar assim. Obrigado, mano, por ter vindo aqui. Tamo aí. E Precisando, trazer só chamar. os assuntos. Marcelo VM Bears Ribeiro. Você não vai levar uma surra por causa da política, mas vai levar por causa do futebol. Tá? Minha seleção tirou aí. Desculpa, gente. Foi mal. Obrigado novamente por estar aqui com vocês. Um orgulho de estar com esse time ímpar aqui, falando sobre esses assuntos do final de 2022. Obrigado, Marcelão. Muito obrigado. E aqui o nosso pequeno prodígio. Que isso, cara. Pequeno de idade, quer dizer. Você é um grande cara, entendeu? Tá complicado. Todos nós estamos. Arthur Suave. Muito bom estar aqui de volta. Suave na nave. Sempre. Obrigado, mano, por Eu que vir agradeço, aqui cara. discutir e falar umas besteiras com nós. Obrigado, cara. Só chamar. Isso aí. Galera, vamos lá que a gente vai falar sobre os principais acontecimentos do ano, vamos falar sobre as tecnologias que fizeram sucesso, os problemas que aconteceram, as coisas que aconteceram no ano de 2023, o que deu certo, o que não deu certo, vamos discutir aqui o que pode ser tendência para o ano que vem também e vamos falar de uma forma bem descontraída, como sempre, e um papo aqui entre amigos. Espero que você participe e deixe seu comentário aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa aqui a sua inscrição, dá seu like e vem participar da discussão com a gente. Vamos lá. Bora! Ho, 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 ho. E chegamos ao fim de mais um ano. Agora eu entendi aquele pedido que você tinha feito. Isso, exato. Eu queria passar um pouco de vergonha, mas não tinha toquinha de Papai Noel pra gente gravar, infelizmente. Pensa pelo lado positivo, você ia passar vergonha, eu ia correr risco. É verdade. Eu queria um toquinha de Papai Noel, o problema é que não tinha toquinha pro meu tamanho, né? Enfim, estamos aqui para fazer mais uma retrospectiva e eu queria abrir falando de um assunto que eu acho que é mais recorrente aí. Que não é bem uma notícia, mas é uma coisa que aconteceu durante o ano todo, né? Muito relacionado também ao estado econômico do mercado, etc. Mercado de tecnologia, né? Passamos aí por uma avalanche
de inflação de salários, né? Todo mundo saindo de uma empresa indo para outra, pulando de galho em galho, os salários indo lá em cima. E, de repente, o que aconteceu com a bolha? Não vou dizer que estourou, mas deu uma murchada. Né? Deu uma murchada. Aí a gente tem acompanhado aí, principalmente agora no segundo semestre de 22, muitas empresas fazendo os famosos layoffs, né? Reduzindo o quadro de funcionário, muita startup, inclusive unicórnio, fazendo demissões em massa, etc. Né? Então, eu queria comentar com vocês aqui esse momento. O que aconteceu com o mercado em 2022? O mercado de tecnologia. Eu vou dar uns pitacos aqui, mas eu acho que isso é tudo consequência ainda da crise, né? Covid, guerra agora também, né? Então, até eu estava lendo um tempo atrás sobre essas demissões em massa, não só Twitter, né? Mas todo mundo aí. Mas Twitter eu também tem um elementozinho um pouco a mais ali, chamado Elon Musk. Tem um tempero. Tem um temperinho a mais. Mas eu vi que muitas delas começaram a demitir, mas estão voltando atrás e estão recontratando a galera. Sim. Acho que, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, o detalhe dos caras é a legislação. Ela é um pouco diferente para contratar e demitir, né? Então acho que causa essa facilidade de demitir, segura um pouco e contrata depois. Mas são empresas grandes, né? Amazon, Google, Facebook. Facebook também fez a rapa lá, né? Sim, então, sim. A gente passou num momento, e aí falando economicamente, né, o cenário mundial aí com guerra, etc., que a economia global ela começa a dar uma esfriada, né? E o mercado de tecnologia ele depende muito do investimento, né? De gente investindo grana para ter um retorno positivo em médio prazo, né? Não vou dizer curto prazo, mas médio prazo. E aí quando você passa por um cenário de insegurança, é natural que as pessoas segurem um pouco essa grana para investimentos mais conservadores, né? E aí a grana que chovia, chegava caminhãozinho blindado na porta de startup todo dia, começou a chegar menos, né? Começou a minguar. Exatamente. E aí acho que as pessoas começam a ser um pouco mais racionais com esse tipo de investimento, né? Ainda mais quando a gente fala de um cenário econômico onde os juros começam a ficar mais altos, né? Então, sem correr risco, tua grana rende, né? Sim. Porque, ainda mais quando você tem inflação alta num mercado estável como os Estados Unidos. Então, por que o investidor americano vai jogar dinheiro em startup brasileira? Botar dinheiro no risco, né? Botar dinheiro no risco se ele tá tendo um rendimento rentável. Rendimento rentável é meio óbvio, né? Mas um rendimento satisfatório. Legal, satisfatório, né? No mercado super estável. Sim. Né? E isso fez com que a galera você falou, acho que o caixa aqui tá meio complicado, acho que talvez a gente não precise de 750 devs, acho que com 520 a gente faz o produto, né? E isso deu uma segurada, né? Mas o que eu acho mais curioso, e que eu queria comentar com vocês, curioso não, mas eu acho que é o efeito colateral mais significativo disso tudo, é que a gente passou por um momento que a nossa profissão, como no geral, independente da área de profissionais de tecnologia, ele estava inflacionando de um modo muito bizarro, né? Aí você vai falar, pô, mas você está reclamando, teu salário está aumentando, você está reclamando? Pô, é porque eu também preciso contratar. Exatamente, né? Tem as duas pontas. Exatamente, eu como gestor eu também preciso contratar. A gente sabe o quão é difícil no Brasil hoje você conseguir montar uma equipe, né? Estável. E muito disso vinha de aportes financeiros que as startups tinham, e os caras às vezes tinham meta de gasto, tá ligado? O cara precisa Se não gastar, não tem mais depois. Né? Exatamente. E o cara precisa das melhores cabeças e, você pediu o dobro para ir trabalhar na startup, o cara pagava, né? E isso foi aumentando a média do salário no geral, né? E isso deu uma estabilizada agora, né? Então, acho que o mercado está ficando um pouco mais tranquilo para a contratação e eu começo a perceber também profissionais
seguindo o mesmo movimento do dinheiro. Muita gente procurando a segurança de uma empresa maior, né? Um CLT ao invés de um PJ. Exato. Então a galera, pô, o cara que tá lá numa empresa grande, estável, com salário bom, às vezes o cara já pensa 2 vezes em ir para uma empresa menor e tal. Eu acho que isso pode ser uma tendência para 2023, que 2023 também não vai ser um ano fácil economicamente, né? Eu não sei. A sensação que eu tenho é que realmente estava muito fora da curva antes. Era muita gente gastando dinheiro a rodo. Só que agora o pessoal, muita gente pintando como se fosse o caos. Eu não vejo isso como um caos. Eu acho que na verdade estabilizou um pouco. Ele nivelou a coisa toda, falando assim, ó, pode ser que lá na frente volte a subir, pode, mas acho que agora tá num patamar ok, né? Até pensando naquela bolha que teve das techs lá em 2000 e pouco, né? A bolha estourou, já era, as empresas de tecnologia nunca mais vão ser as mesmas. E se você pegar 20 anos depois, as grandes empresas hoje são as techs e valem muito mais que naquela época. Tá? Sim. Então... A economia e o dinheiro, ele é cíclico. É senoidal, né? Exatamente. Isso é normal. E tem a fase do ano também, né? Que eu entendo que nessa fase do ano a gente tem que estar com... As empresas estão conseguindo orçamentos, né? E não gastando orçamentos. Então agora, nesse momento aqui, deve ter estabilizado também, porque a grana do orçamento anterior está, né, estabilizando, está acabando ali, e os gestores estão buscando, talvez, por ano que vem também. E esse boom que você comentou, né? Eu também observei isso no ano, um pouco ligado nos países emergentes, principalmente no Brasil, né? Eu notei que os melhores profissionais, eles também estavam sendo muito assediados por mercados estrangeiros depois da pandemia, onde eles viram que o remoto funcionava. Então, muito moleque novo ganhando em dólar, os caras aceitando ali um certo fuso horário, às vezes aqui pro norte, né, na América do Norte, alguma coisa assim. E esses caras trabalhando para lá não estavam aqui, disponíveis aqui, e isso ajudou a aumentar mais ainda essa inflação do salário, né? Então, o cara que não falava inglês aqui, ele estava sendo disputado a tapa, né? E o que falava inglês foi trabalhar para uma empresa estrangeira, remoto, ganhando em dólar. E sendo francos aqui, né? Nós somos profissionais de tecnologia, a gente sabe que a gente não pode reclamar de remuneração, etc. Sim. Mas, porra, tem que corrigir uma distorção aí, que tem claramente uma distorção, né, galera? Porra, tinha Dev Júnior ganhando salário de médico. Sim. Peraí, tem alguma coisa errada, né, mano? Sim. Mas agora a galera júnior é a mais impactada, né? Com essa bolha murcha no final das contas. Sim. Porque quem tem mais experiência acaba conseguindo uma recolocação rápida, caso caia num layoff, ou até consiga fazer o famoso leilão salarial aí entre várias empresas. Agora, a galera júnior que se formou com os cursos de Instagram e curso de Instagram. Essa galera tá lascada. O sênior em 6 meses, né? O sênior de 6 meses tá lascado, cara. Rola muito isso, né? Você vê, olha, um moleque com 1 ano sênior, buscando sênior no mercado. Não sei. Eu acho que isso daí ainda vai estabilizar mais um pouco, né? A questão de salário. E essa galera que ele tava comentando aí, dos júniors, que, entre aspas, murcha um pouco, eu acho que agora sim essa galera vai começar a conseguir experiência na área para ir virar um pleno, um sênior, porque eles estão pegando agora um cenário muito complicado. Né? Então, isso acho que faz crescer também, né? Não só tecnicamente, mas profissionalmente. E o barulho que essa galera faz é que eles estavam com a expectativa muito alta, né? Vendo o salário de dev lá nas alturas, achando que com 1 ano de curso você ia ganhar 15 mil reais, 10 mil reais. É o que tem de bootcamp aí pra vender na internet. Exatamente. E tá rolando muito a mudança de carreira horizontal, né? Tem muito cara, sei lá, advogado, cara pulando pra cá. Isso é verdade. Tá acontecendo direto. O cara faz esse bootcamp aí. Exato. E chega aqui, programador sênior. Eu não sei, assim, a visão que eu tenho também... Sênior. Passou dos 40 é sênior. Aprendi a programar ontem. Mas é sênior. Você perguntou se eu era sênior. Na dúvida. Eu acho que muita gente dessa safra aí que fez essa parte horizontal de migração, acho que com o tempo não vai aguentar. Querendo ou não, a nossa área é muito complexa e muito pesada para você ficar muito tempo. E tem a ver muito com o perfil do cara. Exatamente. Eu não que estejamos aqui, galera, desincentivando alguém que queira mudar de área. Não, pelo contrário. Não é isso mesmo. Venham porque precisamos de gente para trabalhar, tá? Mas eu acho que o ponto principal é que
isso gerou uma demanda artificial. Exato. A bolha, né? E aí quando essa demanda diminui, essas pessoas, infelizmente, vão ser as primeiras a ficar fora do mercado. É uma peneira. É uma peneira, Não exato. tem jeito. Exato. E o que não significa que você que pretende mudar de área e quer estudar, tem que desistir. Você só tem que estudar mais. Só demora mais um pouquinho, alguns aninhos. Tenha foco, não para e vai pras cabeças, porque Exato. vaga tem. Ainda tem. E não é que vai demorar mais do que o normal. Vai seguir. Agora as coisas vão seguir o fluxo normal das coisas. Exato. Né? Agora você começa a ter uma experiência como júnior, depois você passa a ser uma experiência como pleno, e depois você passa, de fato, a ser um sênior, né? E isso é bom, inclusive, para o profissional. Sim. Porra, você não pode ser um júnior e ser largado numa fogueira de sênior, porque não tinha um sênior para contratar e botaram um cara que não tá preparado. Porra, vai foder até a saúde mental desse cara. Sim. Foi por isso que a gente ficou assim. Anos já era. Né? Foi por isso que a gente tá desse jeito que a gente tá aqui. Depois vira podcaster. Eu acho que o principal ponto é baixar a expectativa com o salário, cara. Você não vai entrar no mercado ganhando o que os dev hells aí de Instagram te prometem. Jamais. Quer dizer, jamais é muito forte, mas é muito difícil. Isso é muito louco, porque o capitalismo é foda, né? Veja, a gente tinha uma demanda de mercado por profissionais, que criou uma outra demanda de mercado que é de uma galera que tenta vender uma ilusão para quem quer entrar nesse mercado, tá ligado? Os vendedores de curso, né? Exatamente. Então essa galera que entrou nessa onda aí, cara, não, vai procurar uma faculdade, procura um curso. Né? É isso mesmo. Não ignorem a formação formal da coisa. Isso. Não subestime a profissão. Exatamente. Pode até entrar na área, mas tenta ir mais longe, né? Tenta estudar mais. Tem os pontos fora da curva, mas são pontos fora da curva. Sim, né? exato. No geral, você vai fazer a faculdade, vai estudar bastante, né? Isso. Ou até mesmo, cara, não quer fazer um curso? Seja autodidata, como a maioria das pessoas são, e pega um negócio de programação, vai estudar, vai se dedicar, mas, Instagram e YouTube... O YouTube é uma boa referência para quando você está estudando sozinho e tal. Sim, tem mas, muitos cursos legais e tal. Não vai achar que só isso vai resolver a tua vida, né? Exato. É isso. Acho que 2022 para mim foi marcado por essa virada de mercado, né? Acho que eu queria abrir com isso porque foi uma coisa que marcou bastante. Sim. Eu acho que junto com os layoffs e a bolha murchando, o home office, no fim das contas, se consolidou de uma vez, né? Porque nos últimos 2 anos foi muito obrigatório, finalmente, cara. né? E dessa vez Não volta. Não volta. Forte tem bastante demais. empresa voltando, mas até como ele estava falando da questão do remoto para outros países, acho que os caras de fora já entenderam que isso daí é muito mais prático do que você fazer o cara ir todo dia pegar ônibus, metrô, chegar lá cansado. Sim. Eu vejo uma volta... É mais barato também. Sim. Eu vejo uma volta, mas eu vejo uma volta no sentido da galera querendo fazer alguma coisa diferente, porque não aguenta mais ficar em casa também. Sim. Depois de um tempo. Então tem uma galera... Eu me coloco nesse prato aí. Que, uma vez por semana no escritório, fazer uma reunião e ver gente... Uma cada 15 dias, uma vez por legal. semana. Isso. Você poder ir se você tiver nessa situação de querer, né? E sair uma vez por semana... tá pertinho, acho. É uma vez por semana e ir para o escritório, né? Pra você ter esse contato lá. Porque no ápice do Covid a gente tava completamente bitolado, né? Exato. Ninguém aguentava mais ficar... Todo mundo de samba canção dentro de casa, meia... Aí às vezes você poder simplesmente passar um perrengue no metrô é legal. Não força. Na verdade, você pensa pelo lado positivo. Eu fiquei feliz a primeira vez que eu peguei o metrô lotado. Falei, olha, cara, o metrô lotado. Eu não sabia como era mais. Nossa, que legal. Tá, ok, já deu. Isso, já tá bom. Bate a saudade, agora não quero mais. Amanhã eu não saio de casa. Não, mas até eu tava pensando nisso esses dias, que assim, a nossa profissão ela é muito privilegiada nesse caso. Né? A gente pode trabalhar remoto, né? A gente pode exigir trabalhar remoto, exatamente. né? É que assim, ainda tem muita gente na nossa área, aqueles caras mais antigos, não você. Não. Mas... Chamou ele de velho? Isso? Não, jamais. Sênior. Não, me preocupa porque eles têm praticamente a mesma idade. Então, imagina. Estamos aí também, viu? A minha só não tá tão branca que nem a sua. Né? Rodando pneu múltiplo.
Deu uma zoada no radiador aí. Uma ferrada no radiador. Não, então, mas a nossa profissão tem essa vantagem, né? Então eu vejo que muita gente hoje consegue trabalhar de casa, coisa que outras profissões não conseguem, só que eu vejo que a nossa profissão pode ajudar nessa questão de transporte, porque você vai tirar muita gente dali, desse transporte todo. Quem realmente tem que sair de casa, de outras profissões que não tem como trabalhar remoto, então você vai dando aquela equilibrada. Eu espero que isso agora se equalize para, dá para fazer de casa? Dá. Então fique em casa. Sim. Eu acho que isso vai mudar muito da dinâmica das empresas. Eu acho que os RHs eles vão ter um trabalho muito grande de reensinar as pessoas a trabalharem, sabe? Sim. Porque o modelo híbrido, ele é real, sabe? Eu acho que ninguém mais quer ficar em casa o dia inteiro e ninguém quer ser obrigado a ir para o escritório todo dia, né? E cara, para isso funcionar bem, precisa ter uma dinâmica, sabe? Você tem que ter um trabalho de organizamento, agenda e tal. Então, quando você for para o escritório, você tem uma atividade que seja boa fazer no escritório. Porque, cara, o que eu vejo até hoje é a galera... hoje eu trabalho no escritório. Aí o cara leva 1h30 de deslocamento do escritório e chega no escritório... É hora de voltar. Não, aí ele liga o computador... E ele faz reunião pelo Teams com a galera que tá em casa, exatamente do mesmo jeito que ele faria em casa. Eu não sei o que é pior, ele pegar 1h30 de transporte ou ele fazer reunião pelo Teams. Eu também fico pensando nisso. Olha, é complicado. Se fosse pelo Slack, tudo bem, mas o Teams troque o mensageiro pelo que você quiser, mas um abraço, Microsoft. O Teams é adorado por todos nós. Mentira. Eles. Então, cara, tem que ter uma dinâmica, sabe? Pô, você vai pro escritório, marca uma reunião com o time, combina todo mundo de ir pra lá, almoçar junto e tal. Porque senão, velho, é só uma mesa diferente que você tá indo trabalhar, né? Fazer o mesmo tipo de trabalho. Eu acho que isso vai ter que passar por uma transformação aí, né? Porque senão continua... É como se todo mundo tivesse continuando trabalhando remoto. Sim. Né? Você só tá numa mesa e num ponto de internet diferente, né? Então, eu acho que as empresas vão passar nesse próximo ano aí de 23, talvez se reorganizando e tendo uma dinâmica um pouco diferente, sabe? Acho que o que você tocou no assunto aí é a questão de organização. As pessoas, para trabalhar em casa, elas têm que ser muito organizadas. Porque senão você... A vantagem que você tem de levantar, parar, tomar café, tal, tomar um banho e sentar na frente do computador para trabalhar, não precisar pegar ônibus, metrô, essas coisas todas, te dá uma certa sensação de, tá tranquilo, né? Então, se a galera não se organiza, já era. Perde, o dia inteiro descamba, sim, né? Exatamente. Precisa de uma organização e vai precisar de uma organização maior ainda para poder organizar as tarefas, o que você faz em casa e o que você faz no trabalho, né? Enfim, passaremos por novos modelos em 23, mas muito bem lembrado, Arthurzinho. Consolidação do home office, cara. Isso é maravilhoso. Porque a pandemia virtualmente já acabou, né? Virtualmente. Sim. Vai ter alguns repiques, etc. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, mas o mundo continuou sendo o mundo, não acabou, mas o nosso mercado mudou, né? E a gente vai ter que passar por isso com alguns ajustes aí, né? O que a gente tem aí no Passaporte da Alegria? Isso. O que você trouxe? Você trouxe aí, Eu trouxe algumas coisas aqui, né? Uma por vez pra gente comentar. Vamos lá. Low code e no code. Eu ouvi muito isso na internet esse ano. Muita gente falando, acabou a profissão de programador. Muita gente falando, não, precisa alguém para fazer o programa que faz o no code e low code. Eu vi isso também. Eu tenho uma opinião muito particular sobre low code e no code. Eu acho que sim, acho que 22 foi o ano que isso deu uma florada, mais do que já era nos anos anteriores. Esse low code, no code, ele tá ali meio que bambeando já há um tempinho já, né? Tipo, vai, não vai. Mas eu acho que 22 foi crucial para isso, pelo assunto que a gente estava comentando antes. Muita empresa falou, caralho, eu não vou pagar 20 pau para um dev júnior. Tem que ter um jeito de eu pagar para um computador fazer isso para mim. Exatamente. E aí entra a argumentação da galera que vende essa parada. E o bicho mais perigoso do mundo até é o vendedor de no-code. Exato. Esse é o bicho mais perigoso do mercado. Porque esse cara chega no executivo... sujo aquilo, né? Cara, os caras... Sujo aquilo, cara. O cara vende
país das maravilhas, né? A gente sabe. Não sou contra o no-code, low-code, se quiserem patrocinar, botar eu acho que tem mercado também. Tem mercado. Mas não é a substituição de uma coisa por outra. Como todo framework, como toda linguagem, como toda plataforma, ela tem a sua aplicabilidade. Você não vai pagar um salário astronômico para um dev fazer um CRUD. Sim. Não, beleza. Paga um no-code, faz um CRUD lá, um cadastro, o seu sisteminha vai funcionar. Mas não vai botar um low-code no microserviço de alta performance. Né? Então tem as suas diferenças. E eu acho que esse impulsionamento do mercado levantou de novo esse esqueleto aí que tava já meio ali, né, Marcelo? Mesmo porque tem lock-in, né, nessas ferramentas aí, né? Pra ficar preso ali, né? Sim, você fica preso e você meio que negligencia os requisitos não funcionais da parada. Né? Escalabilidade, toda aquela parafernália. Resiliência, etc. Segurança. Isso me lembra aqueles softwares de caixinha que a gente tinha antigamente, feito em VB e Delphi. Né? Sim, lembra? Que você ia na Calunga, tinha as caixinhas de software. Você não viveu isso. Isso não. Você não viveu isso. É que não mesmo. Você não usou nem MSN na vida. Não, usei, mas isso daí de VB e Delphi, não sei o Suave ainda não é sênior. Pelo menos não na idade. Eu já denunciei que eu sou sênior. Me escuta aí, pelo amor de Deus. O moleque é monstro, velho. O Suave é um arquiteto que programa, pô. Compila PowerPoint. Compila PowerPoint. Caramba, hein, Suave? Mas acho que o low-code ele vai voltar para a casinha dele em breve. Sim. Eu não acho que vê a tendência, sabe? Eu acho que ele tem que encontrar o espaço dele e que fique lá ali, sabe? Mas... tem que ver contexto também, né? Por exemplo, a gente trabalha com aplicações de empresas grandes aqui. A primeira coisa que o Marcelo falou, escalabilidade, o negócio não escala. Cara, o low-code ou no-code, ele tá lá para resolver algo muito rápido e muito pontual, né? Você levantar um MVP de um produto, sei lá, qualquer coisa assim. Isso normalmente não escala rápido, cara. O cara precisa de uns 2 anos ali para poder subir um troço desse. Mas não é isso que o vendedor fala pro executivo da empresa grande. Mas aí é desde que o mundo é mundo, né? Esse que é o problema, né? E aí a gente começa a ouvir umas distorções aí do tipo o cara querer tirar todos os microserviços em Java, código do mainframe e botar na plataforma. Por que será que eu penso? Isso é um déjà vu? O que é? Tira aquela inteligência artificial que você... Aquele AI em Python que você escreveu. Todo esse DataOps que você fez aí, todos os seus notebook Jupyter, tira, bota essa plataforma de novo. Por que eu vou ficar gastando dinheiro com Kubernetes? Não, esse negócio de nuvem. Apertar 2 botões e sai um sistema. Isso, exatamente. Então, eu acho que ele vai voltar pra casinha, essa é a minha opinião. Tá? Mas, deixando bem claro, tem aplicabilidade. Sim. Né? Eu acho que ele está se achando ali. Sabe aquela coisa que está se ajeitando ainda no lugar? Ali? Exato. É aquilo que eu falei. Você não vai pegar uma plataforma low-code para fazer um microserviço de alta performance, mas, pelo amor de Deus, também não pague um arquiteto e um desenvolvedor para fazer um CRUD com microserviço e API Gateway. Não é assim que funcionam as coisas. Até porque, normalmente, quem está começando alguma coisa nem tem grana para isso, né, cara? Por exemplo, um Wix da vida é um low-code, né? Sim. Ou um no-code. Você tá abrindo uma lojinha, cara, o Wix resolve toda a sua vida por ali, tá ligado? Mas você não faria o Mercado Livre no Wix? Será? Mentira. Qual que é o e-mail do teu chefe? O e-mail do teu chefe, mandar esse vídeo pra ele. Corta. Vamos para outro assunto, né? Não. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Microserviços e containerização. Consolidação de novo disso daí. Trazendo alguns dados aqui, ó. Segundo... o cara veio preparado, velho. Preparadíssimo. Dzone, um dos maiores sites de desenvolvimento do mundo. A pergunta para os usuários, né?
quantos de vocês trabalham com microserviços? Esse ano teve 74% a mais de desenvolvedores trabalhando com isso. É um crescimento muito grande para quem fala que está morrendo, né? Então, aí entra um grande problema que a gente vê no mercado, na minha opinião, tá? Não sei a metodologia que foi aplicada aí, não sei exatamente como foi... Google Forms. É o estatístico. É o estatístico. Olha o no-code, low-code aí de novo. E isso me lembra, eu vou deixar até um call to action aqui. A gente vai, em breve, lançar um episódio aqui com o CTO da Clever, o Bruno Baiano Campos, né? Hoje a gente abordou um pouco sobre isso, né? De microserviço, etc. O que é, de fato, um microserviço? Entendeu? Sim. Será que 74% das pessoas que falaram Realmente estão trabalhando com microserviço? Realmente estão trabalhando com microserviço, ou eles estão trabalhando com monolitinhos? Pequenos monolitos, né? Paradigma da Tostines? Porque, cara, tem uma série de outras coisas que envolvem a arquitetura de microserviços, que não é só um web service pequeno, né? E a maioria das empresas, sabe bem, a galera, em vez de fazer um web service com vários contextos, né, com vários domínios, simplesmente faz serviços menores divididos por domínios e acha que está trabalhando com microserviço. Só está trabalhando com monolitinhos, né? Se você não tem ali um Service Discovery, 12 fatores. Breaker, 12 Factories, né? Exatamente. Então, não sei a metodologia, acho que a Dzone não ia errar tanto assim na curva de... A pesquisa diz mais respeito aos usuários do site, né? Ano passado a mesma pergunta foi feita para eles. Foi self-respondable. Isso, e teve um aumento de 74%. É muita gente, cara. É verdade. Para um site com milhões de acessos todos os anos. Eu acho que também tem a questão de virou hype. Virou hype. Mas você tava morrendo, aí o que estaria nascendo? Serverless? Quando você falou, né? Falaram que tava morrendo. Cara, o conceito de monolito tá voltando meio que forte, sabe? Porque eu acho que todo mundo viu a complexidade que dá você gerenciar algo com microserviços. Sim. Você vai quebrar O que rolava, né? A galera tinha um monolito lá com 15 endpoints. Pegava esse cara, cada um desses endpoints virava um microserviço novo. Um microserviço, né? Sei lá. A complexidade de poder... Né? Se você tem um microserviço com um método... Isso, a complexidade de gerenciar tudo isso, de desenvolver para aquilo. Gastando recurso demais, né? Gastando recurso, gastando devs, né? Sim. O que a gente não pode esquecer nunca é que o microserviço, ele não nasceu de primazia técnica, mas ele nasceu por processo de desenvolvimento. Sim. Então, você tem um time que cuida daquele domínio daquele produto, você faz um serviço que atende aquele domínio daquele produto, né? Então, se você tem a mesma equipe trabalhando em 15 microserviços, tem alguma coisa errada, sabe? Exato. Você tem um produto que tem uma equipe só, ele é pequeno o suficiente para ser tratado por uma equipe só, por que ele tem 15 microserviços? Então, ele não é só primazia técnica, ele é muito mais processo de desenvolvimento para facilitar o desenvolvimento, facilitar o deploy, facilitar escalabilidade, escala. Em separado por necessidade do negócio, né? O monolito vocês têm que escalar ele inteiro. Isso. E microserviço, um microserviço que atende uma área do negócio, você escala ele só aquela parte. Só Exato. E aí você tem um produto grande o suficiente para ter vários times trabalhando ao mesmo tempo. Você vai fazer janela de implantação com todo mundo coordenado? Não, cara, sobe o teu serviço aqui, essa equipe trabalha com isso aqui, essa aqui. Aí faz sentido granularizar, né? Mas a gente já falou isso algumas vezes aqui, inclusive com o Rasta da Base Digital, que bombou no YouTube aqui, que o título era Startup não pode trabalhar com microserviço. Boa. Porra, faz sentido. Você tem 4 dev... Programava 10 minutos e fazia 20 minutos de deploy. Isso, exato. É 2 métodos de serviço, um insert e um delete, e o resto do mês é configurando service mesh. E o custo disso tudo, né? Pois é. Caro pra caramba. Exato. Então, de novo, né, cara, que a gente sempre fala que use a solução correta para a situação correta, né? Muito comum a gente ter uma primazia técnica. Não ter bala de prata, né, cara? Exato. Pô, não, cara, vai testar um MVP, faz um monolito aí em low-code. Sim. Tá? Bota para rodar. Exatamente. Se funcionar, tem que escalar, volta e faz um serviço, talvez monolítico, né? Depois destaca aquela parte do microserviço. Arquitetura evolutiva, a gente fala tanto disso aqui, né? Muito bem.
Gostei da pauta. Marcelo, você agora. O senhor tem algum aí? Eu vou roubar artilhar aqui. Eu trouxe essa coisa na minha cabeça, a única coisa que eu vi dirigindo. Não, cara, eu vi esses dias num podcast concorrente, aqui não posso falar o nome. Pode falar, não temos concorrentes. Tinha um podcast que era aquele carinha, eu não lembro o nome dele. Tava mostrando uma inteligência artificial do Musk, que é... A OpenAI lá. OpenAI, é isso? OpenAI, Chat GPT. GPT. E isso é... Já faz tempo que tá no... Não, esse é recente. É recente. Esse daí acho que é o hype do mês, né? É do Musk esse cara aí? E cara, eu cadastrei lá o e-mail e ele fala com você mesmo. Pode até colocar ele. Cara, é bizarro. Aquele é bizarro. Fala mesmo. Fala com você. Fala mesmo. Cara, eu fiz um teste, eu coloquei um bagulho assim, eu falei, mano, eu vou foder essa rede neural agora. Agora eu vou foder essa rede neural. Eu falei, eu escrevi um negócio tipo absurdo, assim, tipo... Fingi que tinha tomado um ácido e escrevi um bagulho assim, Isso aqui, Nevastovski, né? Não, eu falei assim... não era exatamente isso, mas era algo assim, tipo, me conte uma história triste sobre um cachorro que tinha um amigo pato que não tinha uma asa e vivia num país psicodélico onde as rosas eram verdes, tá ligado? Um negócio assim. Velho, ele escreveu um conto, mano. Tipo, era uma vez um cachorro, não sei o que lá, e ele encontrou um pato e esse pato... Em português, bem escrito. Em português... Não, acho que era em inglês. Não, Mas você pode escrever em português, ele faz em português perfeitamente. Cara, eu tinha, sem brincadeira, uns 6 parágrafos de história. O contexto, o final era triste, porque eu coloquei que conte uma história triste. E aí o cenário da história era um lugar que ele citava sobre a rosa que era verde, psicodélico, e aí contava porque que um dia o pato perdeu a rosa. Eu falei... Pronto, acabou, é Matrix. Agora fodeu. Cara, mas tem um detalhe, eu não sei se vocês leram essa semana, o Stack Overflow bloqueou tudo que seja vindo desse chat GPT. Porque qual que é o problema? Um monte de usuário lá do Stack Overflow pegava as dúvidas, jogava nele, pegava a resposta e jogava lá. Só que muitas delas estavam erradas. Sim, lógico. E aí a galera começou a bloquear isso, né? Entendi. Então... Claro. Ainda precisa de muito ajuste. Claro, né? Mas, porra, é surpreendente. Sim, não, é surpreendente. O pessoal do Stack Overflow, só a gente pode colocar a resposta errada aqui. Exatamente. Nada de AI colocando a resposta errada. Nada de burrice artificial. Burrice é só real. É real. Isso a gente faz bem. Deixa lá. Não, mas se você quer uma resposta certa no Stack Overflow, é só você fazer a pergunta e responder de uma forma errada. O que vai ter de gente te corrigindo é sacanagem. Cara. Maravilhoso, né? É verdade. A melhor técnica. Cada um comida de rabo, né? Cada um pode comer de rabo. Exatamente. Aí você dá 137 e mãozinha pra baixo. Boa técnica. Vai lá e coloca o negócio errado, vai todo mundo te corrigir, aí você sabe qual é o certo. Aí você vai saber o que é certo. Exatamente. Mas eu gostei da iniciativa do Stack Overflow. Burrice só humana. Só humana. Burrice artificial. Burrice artificial não. Só inteligência artificial. Já chega a gente, deixa, Já chega a gente. Já tá... E teve também esse ano, a gente gravou até um episódio, tá o cardzinho aqui, ó, pra quem quiser consultar, a polêmica da IA do Google também, que supostamente... Olha eu procurando, você aponta. O card aqui. Olha o card aqui, eu procurando o card. Para com isso, ó. Faz isso não. Caramba, Marcelo. É mais que você tá ferrando, o cara tá velho já. Corta a cerveja dele. Esperar você corta aí, pô. Não só a cerveja. Mas e aí, o card? Não, a gente gravou um episódio, inclusive, pra discutir isso, daquela polêmica da IA do Google, que supostamente o cara que era o engenheiro QA, sei lá, o cara ficou com medo dizendo que o bagulho tinha criado consciência de verdade, tá ligado? Aconteceu esse ano também. Teste de Turing, o escambau lá, né? Pô, o teste de Turing já foi pros caras faz tempo, né? Hoje em dia já foi. Hoje em dia já foi. Você não consegue distinguir se é uma máquina ou se é um ser humano, sei lá, num chatbot, por exemplo. Depende do chatbot. Lógico, né? Lógico. Tudo tem limite. E, cara, eu acho que esse caso foi muito mais um caso de hype, de sensacionalismo jornalístico, do que, de fato, uma notícia relevante de tecnologia, né? Porque, porra, não criou consciência. Não. E um engenheiro, um cara que passou pela entrevista do Google, também não acharia que o negócio criou. O cara ia ter bom senso. O cara ia ter bom senso, né? Que ia achar que criou consciência. A gente ainda não tem o Ultron aí andando pela rua. Não, ainda não. Ainda bem. Porque se ele tiver um plugin do chat GPT, fudeu. Danou-se. Bom, vamos pro próximo aqui.
Metaverso. Promessa Flop. ou realidade? Como diriam os jovens, flopou. Flopou? Ou não Flopou? Será, não? Porra, cara, flopou, velho. Ó, o Gartner tem lá o Hype Cycle, né? Tem... Ele tá quase caindo do precipício. Então, ele tá onde, o metaverso? Porque ele tem o vale da desilusão ali, né? E depois tem o platô de produtividade. Ele tá no vale da desilusão, ele vai afundar ou ele vai chegar no platô da produtividade, na opinião de vocês? Ele já tá no vale, eu não vi. Eu não sei, acho que tá. Segundo o Arthurzinho, já ninguém quer saber mais de metaverso. Não sei. Sustenta agora, mano. Sustenta agora. Eu vou dar uma contrapartida aqui. Sou no twitteiro. metaverso. Eu acho que a gente já teve um metaverso antigamente, chamava Second Life. Eu pensava nessa linha. Né? Termina. Enfim, eu acho que o nosso querido Mark Zuckerberg foi muito... Afobado. Exatamente. Porque acho que ainda... Pode ser uma tecnologia que vai funcionar no futuro ainda, mas não é o que o pessoal precisa nesse momento. Sim. Eu acho que é muita coisa para agora. É um Second Life com VR, né? Exatamente. Exatamente. Então, mas eu acho que o problema tá aí. Eu acho que o metaverso, ele se estigmatizou ali, se consolidou como se fosse um metaverso jogado no PlayStation 5. Não é isso, na minha opinião, né? Senão o Second Life tá bombando até hoje. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Second Life ele existe. Caramba. Até hoje. Ainda existe. E falando em metaverso, você gravou vários vídeos, né? Sim, no Metaverso Summit, exatamente. E foi lá onde eu aprendi muito mais sobre isso. O conceito do metaverso é muito mais do que um mundo 3D com VR, sabe? É todo o conglomerado da Meta? E isso é outro problema. Você compraria um terreno dentro do metaverso? Então... Olha, eu já tive problemas com terrenos reais agora. Vitrota, não quero não. Você imagina fazer um inventário... Você vai no cartório no metaverso? Já pensou? Tem que ir em imobiliário, não vai NFT. Cartório do metaverso é NFT. É blockchain, né? Blockchain. Então, eu acho que o problema é a gente achar que esse metaverso é simplesmente uma representação 3D do mundo. E, na verdade, eu acho que a proposta do conceito, e não tem nada a ver com o que pensa o Zuckerberg, tô cagando porque o Zuckerberg pensa, e eu acho que ele tentou se apoderar do conceito. Ele popularizou. Antecipar. Ele tentou se antecipar e roubar o conceito para ele. Agora eu se consagro. Isso, exato. Eu acho que ele botou os pés pelas mãos aí. Mas a ideia do metaverso ela é boa e eu acho que ela é inevitável. Porque, no fim, é a projeção da sua informação que já existe no mundo real no mundo digital. Isso já existe, sabe? Sim. Então, se eu consolidar... Qual que é o teu perfil? Teus dados bancários, sua biometria, seus dados de redes sociais, etc. E projetar isso num mundo onde eu consiga agregar tudo isso e conviver com os dados do Marcelo, vocês não precisam estar presencialmente juntos, mas a sua representação digital existe em um outro lugar. E não necessariamente precisa ser um mundo 3D, sabe? Mas eu tenho a tua informação no mundo, por exemplo, poderia ter o teu dinheiro representado em moeda digital, no mundo digital, onde você podia, no metaverso, comprar alguma coisa que representa alguma coisa no mundo real, sabe? E não comprar um terreno que não existe. Acho que esse é aí onde está o problema do conceito, sabe, Marcelão? Você poderia ir no metaverso comprar alguma coisa que, porra, chega na tua casa depois. Né? Eu acho como que eu joguei, plataforma, né? Acho que eu joguei muito Star Wars Galaxies, cara. Esse é o meu problema. E eu acho que a gente está longe ainda desse conceito, mas acho que ele tem que evoluir e ele vai chegar lá em algum momento. E por tudo isso que você falou, já dá pra ver que não é a mesma coisa que Second Life. Não, por mais não que a gente brinque aqui, né? Isso. Mas o conceito pode parecer o mesmo, mas a implementação, a aplicação hoje em dia é muito diferente. Isso, exatamente. Eu gosto muito do conceito do Digital Twin, que é a tua representação no mundo virtual ou de um ecossistema no mundo virtual, onde você pode fazer simulações sem comprometer o mundo real, sabe? E isso eu acho foda pra caralho. Então, no mundo médico, por exemplo, quero testar qual que é a tua... Tem o teu genoma, por exemplo. Tem o teu prontuário médico. Você tem uma doença, eu quero saber qual seria o melhor tratamento para você. Eu aplico esses tratamentos numa IA, no universo com os teus dados,
no teu Digital Twin e vejo a probabilidade de cada um daqueles dar certo, sabe? Eu acho isso foda pra caralho. Esse tipo de aplicação eu acho foda. Isso é metaverso, sabe? Sim. Vacina. Vacina, você pode testar, exatamente. Em massa, né? Em massa. Por exemplo, cálculo de estudo de pandemia, por exemplo, comportamento de pandemia. As pessoas normalmente caminhando, indo trabalhar, pegando o metrô, ou não, Isso. ou com máscara, ou sem máscara. Isso, fazer esse tipo de simulação, eu acho isso foda. Isso é aplicabilidade máxima, assim, de metaverso, sabe? Eu acho que um dia a gente chega lá, mas acho que ainda estamos um pouquinho longe, sabe? Acho que não foi dessa vez. Eu acho que dessa vez o metaverso, ele ganhou uma exposição um pouco maior de expectativa por causa do Tio Zuck. Também acho. É isso que eu até ia falar. Acho que o Facebook aí teve o ponto positivo e o ponto negativo ali dessa conversa toda, né? Não que eu acho que a ideia dele é ruim. Não. Porque ele tem o teu dado. Ele pode criar o metaverso. Uhum. Se você passa o dia inteiro no Facebook, o problema é que ele chegou tarde, porque ninguém usa mais essa bosta do Facebook. Mas, tipo, se ele sabe onde você vai, quem são seus amigos, etc., ele é o cara que tem a informação que poderia criar, de fato, o metaverso. Tem mesmo. Né? Tem, porque você comenta uma coisa, o negócio aparece na tela pra você te vender. Ele sabe onde você tá frequentando, porque geralmente quando você vai postar uma foto, você fala onde você tava naquela foto. Você tá com o celular com o GPS ligado o tempo inteiro. Então, ele teria condições de fazer isso. Se a execução foi boa ou não, é uma outra discussão. Mas acho que metaverso é isso. Fora que é dele o aplicativo mais usado do país, né? Que é o WhatsApp. Exatamente. Que o Brasil é o maior usuário do WhatsApp do mundo. Né? Mais do que a Índia, tá? Os americanos não usam. Não, os caras usam o message normal do celular. Porque sempre foi grátis lá. Aqui no Brasil é que a operadora cobrava da gente SMS. Quando saiu o WhatsApp, os caras, agora eu vou tirar, né? Vamos usar essa porra pra caralho. Aí lá não pegou por causa disso. Já tinha SMS de graça, pô. Pra que você usaria o WhatsApp, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Essa que eu vou soltar agora, acho que gerou um hype muito grande, mas eu duvido que mudou alguma coisa na vida de vocês. Quem é que trocou de celular esse ano? Não. Só recebi o celular da empresa, mas não, acho que não entra aí. Eu troquei o ano passado. 5G chegou no Brasil esse ano. Mas que lá no mato não tem 5G, não. Não, mas vou te falar que independente nem na cidade direito, viu? Pois é. Alguém trocou de celular por causa do 5G? Não. Alguém pensa em trocar de celular por causa do 5G? Não. A gente falou isso no episódio. Você me disse, cara, eu acho que o 5G ele vai se consolidar num nicho muito específico de IoT. Tem a ver, né? Muito a ver com IoT. Porque, porra, você não precisa de 2 milissegundos de latência para falar no WhatsApp. Né? Você não precisa mais de 100 mega de download para assistir Netflix. Netflix rola em qualquer 4G tranqueira. Né? Exato. O que eu acho que precisa no 4G é abrangência de rede, sinal. Né? Porque velocidade tá tranquilo. Menos sombra, é isso? Isso. Não, eu vindo pra cá agora mesmo no metrô, nem 2G tinha, era G. Eu falei, porra... HSPDA. Daqui a pouco eu vou falar, cadê o jogo da cobrinha aqui no celular? O Arthurzinho não sabe o que é HSPDA. Ele já nasceu na época do iPhone. Acho que não mesmo. GPRS. Né? GPRS. O GPRS acho que eu cheguei a pegar. HSPDA é aquele quando ficou Hzinho. Mas quando eu fui ter smartphone já era 3G já. Já? Caralho, velho. A gente só que pegou aqueles baby da Telesp celular, aquelas tranqueiras lá. Entendeu? Como era o nome daquela Eu tive um Ultra-Ataque.
Nossa, StarTAC, UltraSAC. StarTAC era chique. Era de LEDs amarelinhos. Aí você abria assim, ó. Era igual Star Trek, cara. É chique pra caramba, né? Antena. Assim. Eu tinha um celular da BCP. Pô, tive. Então era BCP esse, cara. BCP. Depois que virou Telesp celular, né? Era BCP, depois virou. Esse meu era da BCP. Não, era da BCP virou Claro depois, não foi? Não, foi a Telesp celular que comprou. É? Que não era nem telefone, cara, Telesp ainda, né? Isso, Telesp. Telesp. O celular era BCP, Então, cara. esse BCP seu não era esse que abria o flapzinho embaixo? Não, esse aí era de rico. Era um blocão assim, com um LED verde, com a telinha Era tipo verde. os Nokia, né? Aqueles Nokiazão Isso. antigos. O meu era pontinhos, LEDzinhos laranja, assim. A antena do bico da antena do celular era da largura da garrafa. Era rígida aqui em cima, ela não Isso, subia. não subia. Era só um negocinho disso. Era tipo de walkie-talkie o negócio. Era bizarro. É isso mesmo. E aquilo ele falava... E é impressionante. Você fala para um rapaz dessa idade hoje que celular naquela época servia para fazer chamada, as pessoas não acreditam. Não, mas isso eu me recordo. Meu pai tinha um gradiente, pô. E ele usava para fazer ligação, Inclusive, um dia eu acessei a internet pelo gradiente dele. A conta veio lá no céu. Coitado, ninguém morre à toa, cara. Ninguém morre à toa. Exatamente. Cara, eu lembro nessa época... vai virar nostalgia isso aqui. Mas geralmente, quando... já não era nem essa época, já era um pouquinho mais na frente, né? Quando começou a ter o WAP. Lembra dos WAP? Sim, Nossa, sim. é mesmo. Que aí era os primeiros Imagem, protocolos. Podia passar imagem nesse aí, não era? Isso, isso. Só um minuto. Tá cheirando naftalina? Cheiro de E aí eu já trabalhava com web nessa época. Geralmente você fazia o site para browser. Jogava no GeoCities, né? Na GeoCities. Nossa senhora. Era um Esse número, estudou, né? ele estudou. Era um número, né? Ele viu no museu. Ele estava no museu, ele viu. Esse aqui era o Web GeoCities. Archives. GeoCities, aí você tinha o bairro que você ficava e um número do seu lugar. Isso. E tinha o tio de home do Linux que entrava claramente o cara tinha um script que criava um usuário no Linux que ficava... Enfim. Mas aí... Aparecia o código, né? Aparecia tipo... Era GeoCities / aí era tio, o nome do usuário. E aí tinha / São Francisco, o nome da cidade. Era isso. Mas não era esse o assunto, né? Não, voltando no Estávamos no 5G. 5G. Voltando no assunto, 5G. é que eu não estudei sobre o 5G, mas eu não sei qual que é a aplicação dele na real. Porque o 4G hoje atende, com exceção dos problemas de rede e tudo mais, abrangência. A principal diferença do 5G pro 4G, além da largura de banda que é um pouco maior, é a latência. Latência. Se eu não me engano Chega também... a 2 milissegundos de latência de rede. Se eu não me engano também a questão de abrangência de raio de cobertura... Que é menor. Não, acho que ela é maior. Não, ela é menor. É menor? Menor, tanto que ela precisa de mais antenas. Mais antenas. Tá certo, mais antenas. tá certo. São antenas menores, mais próximas. Mais próximas. Então você precisa de mais antenas. Você não tem uma antena que cobre um bairro, por exemplo. Você tem várias anteninhas, assim. E elas são mais baixas também, não precisa estar lá no... Exato. E aí faz sentido o que você falou dela ser uma coisa nichada, né? Não Isso. ser um 4G da vida que todo mundo vai ter. Exato. Eu acho que a tendência é essa. Eles querem massificar. Naturalmente se torna, né? O 4G também eu acho que foi meio que uma revolução e depois se popularizou, cara. Hoje, quem não tem 4G tá ferrado. É que antes, quer dizer, do 3G pro 4G foi uma diferença do caralho. No 3G você não conseguia ouvir Spotify direito. Porque travava, etc. A grande vantagem para mim agora do 5G é que quem ganhou o leilão direito de instalar a infraestrutura, eles são obrigados a garantir 4G. Então, por exemplo, você tá lá e aparecer 3G para você, não vai aparecer mais ali, tem que ser 4G. A empresa que naquela região tem 5G tem que ter o 4G garantido. Olha, eu vou te falar que se você for no metrô, São Paulo aqui... O metrô é um problema, hein? O metrô é metrô um é um problema. O metrô poderia ter alguma coisa de 5G nas estações, né? Podia ter de 4G, já tava bom Sim, pra já caralho. tava bom pra caramba. Né? Tudo bem, é um desafio, porque é subterrâneo, etc. A Rússia tem. Mas, porra, as operadoras podiam botar uma anteninha ali embaixo, né, mano? sim. Pra gente... Porque... E são pequenas, não é antenão daquele jeito. Pequenininho. A linha azul, depois da Sé, até atende algumas ali, né? Ainda Porque tem um buraco enorme na estação e consegue passar sinal. Pois é. Bom, acho que todo mundo concorda que 5G não... Pode ser que vire, mas acho que demora bastante. Como você falou, não vai ser igual ao 4G, não, que teve aquela ânsia da galera de querer ter 4G. Eu acho que o 4G, até por custo e tal, ele tende a ser o padrão no celular médio, sabe?
Sim. Ele funciona bem. Funciona bem, dá banda suficiente. O que você precisaria, né? Você falou, a primeira coisa foi, pra que eu precisaria de tanto, né? Num celular. Pô, mas o IoT não, né? Sim, O IoT aí faz todo sentido. Você vai ter carro inteligente, por exemplo, você não pode ter lag. Sim. Né? Eu tô falando carro inteligente, não só o autônomo, né? Mas o tráfego coordenado de comunicação entre eles. Aí 2 milissegundos de latência de rede começa a fazer sentido. Influencia também, se você for colocar, extrapolando aqui, um farol, né? Um semáforo. Isso, um semáforo inteligente, o carro que se comunica um com o outro. Aí sim. Né? Agora, para ver Netflix, Não precisa. não precisa. Vamos pro próximo? Próximo. Ó, esse aqui é bem nerd, hein? É bem nerd, programador. Estamos no podcast certo para isso. Por isso que eu trouxe esse tema. Rust, linguagem Rust no kernel do Linux. Agora a gente baixou o nível. Agora sim. Até que enfim alguém trouxe uma pauta relevante. Isso é tão novidade que eu não tô sabendo. E não só, mas o Rust tá ganhando mercado. Sim. Pra caralho. Linguagens novas aí como o Rust, o Go, novas entre aspas, né? Estão começando a ficar populares agora. O Go já tinha até uma popularidade razoável. Sim. Né? Inclusive o pessoal da Clever já começou com o Go há muito tempo. 3, 4 anos atrás os caras já fizeram a Exchange quase toda em Go. Agora, velho, mexer num kernel do sistema operacional para Rust é surpreendente. Até onde eu acompanhei, Cláudio, era uma suposição ali. Bater o martelo nisso vai ser. Nosso querido Linus Torvalds, ele já disse que a versão 6.3, alguma coisa assim, 6.4, ele já vai começar a colocar código com Rust lá dentro. Porque segundo a galera ali, a questão de garbage collector do Rust está sendo muito eficiente. Melhor que C, C++. A performance também. Java nem considera. Não, Java... não. Ele tá falando de linguagem séria aqui. Apaga a luz, desliga a energia. Ó o bullying. Eu tô falando de linguagem... Não cuspa pra cima, porque cai na testa e cai furando. Escorre ainda, né? Cai escorrendo, né? É verdade. Então, eu acho que, assim, um aplicativo que eu espero que todo mundo use até hoje, né, é o Firefox. E ele já tem Rust ali dentro há muito tempo. Né? Tanto que a linguagem nasceu ali nos meios da Mozilla como uma alternativa ao C. Né? Então, só da linguagem estar chegando agora no kernel, como você falou, acho que é um passo muito importante e mostra que a linguagem está bem estruturada e está bem sólida, né? Para aguentar a porrada do kernel. Tem malloc também ou não? Tem ponteiro? Tem ponteiro? Tem ponteiro pra ponteiro? Se não tiver ponteiro, não... Nossa. Calma que tá dando coceira da gente lembrar de C++ e Cara, mas a gente pode estar vendo uma página sendo virada na tecnologia. Porque eu achei que C ia reinar pro resto da vida. Sim. Eu realmente achei que C... Assim como Assembly, que até hoje, quando você precisa fazer alguma coisa muito baixo nível, é Assembly, velho. Eu achei que C ia reinar... C é de que ano? Eu acho que é de 60 e poucos, cara. Vamos... Enfim, enquanto vocês vão falando, eu vou consultar aqui, mas como a gente até comentava na faculdade, né? Primeiro veio o C e depois veio todo o resto. Sim. Né? Você foi o pai de todo mundo aí. Exatamente. C é a linguagem mãe, praticamente, né, mãe, cara? pai, tudo, né? Mãe, Trindade. Depois do Assembly, né? Assembly. Sim. Que o Assembly já é praticamente mover bit não dá pra chamar de uma linguagem. Eu não chamo de uma linguagem, né? Porque você move valor em registrador do processador, né, velho? Aí é escovar bit, literalmente. É ir lá nas engrenagens do PC e puxar a alavanca pra cima e pra baixo. A linguagem, como a gente concebe mesmo, de escrita pseudo-humana... Compilável e escrita na linguagem humana e compilado depois para a linguagem de máquina. Sim. C. O C, né? O C é de 1972. Ele tá com 49 para 50 anos. Porra, e agora tá tendo uma linguagem que tá fazendo frente ao C. Exatamente. 50 anos depois. Então, eu achei que essa postura, principalmente do Linus, também em absorver o Rust lá dentro, vai dar muito mais visibilidade para a linguagem. Pra caralho. E espero que ganhe mais performance ainda, né? Porque tem também a questão de threads e paralelismo, né? No Rust. Então,
Assim, não que o C não tenha. A gente tem tudo que tem hoje também, graças ao C nessa parte. Claro. C e Fortran, que pode parecer absurdo para muita gente, mas a parte de paralelismo ali, de thread, muita gente ainda usa Fortran. Um abraço, inclusive, pro nosso querido Caleb, né? Sim, um abraço, Caleb. E foi nosso professor na faculdade. Mas você vê o Rust ganhando o mercado nisso, né? Ganhando campo, pô, entrando dentro do kernel do Linux já não é. E é uma linguagem relativamente nova, né? Sim. De que ano que é o Rust? Vamos perguntar ao nosso gênio da lâmpada. Exatamente. Pergunta pro chat GPD. Aí, ó. Provavelmente ele já vai responder. Ele vai te fazer um código em Rust. Normalmente ele dá exemplo em código também, cara. Exato. A linguagem já tem 12 anos, é de 2010. Pô, é relativamente nova. Sim. É madura, Sim. mas é relativamente nova. Né? Pô, eu achei que a gente ia ainda ver o kernel do Linux escrito em PHP. TypeScript, vamos escrever em TypeScript. Isso, aí, TypeScript já... Com Node rodando. Com Node rodando. Python. Faltava cotovelada. Todo o meu carinho ao Node e ao JavaScript, porque, né, paga as contas em casa. Mas o bullying no PHP não dá pra fazer um episódio. Não tem. Tem que ter. É padrão. Cara, mas eu sou entusiasta. Eu acho que a postura do Linus me agrada muito. De não ser um cara muito fechado e olhar as coisas com um vanguardismo razoável que mantém a estabilidade do kernel até hoje, tá ligado? Cara, isso é admirável pra caralho, sabe? Você não dá um passo maior que a perna, mantém uma estabilidade fantástica sem parar de olhar essas coisas. Eu acho isso, cara, muito difícil de dosar, sabe? Muito difícil do cara não aderir a coisas muito malucas, manter uma puta de uma estabilidade. Cara, imagina você tem noção de como deve ser administrar pull request no kernel do Linux? Olha, não quero nem pensar. Estranho, o cara criou um versionador, o Git, pra isso, tá ligado? Hoje em dia é o melhor versionador de código que existe, né? Não tem nenhum. A Microsoft comprou e tá cobrando agora, é isso? Não. Graças a Deus, não. Por isso que eu acho, aí vou dar uma de QAnon aqui, de teoria da conspiração. Que isso, cara. Eu não acho se que mistura Linus... com essa gente, não. Eu acho que o Linus Torvald é o Satoshi Nakamoto. Não é possível, velho. É o único cara que eu conheço que teria a capacidade. Se for o que ele tá fazendo em vida agora, né? Porque já tá... O tanto de grana que ele ia ter ali... Não, mas o cara que criou o Linux, o open source, criou o Git e nunca ligou pra ganhar dinheiro, você acha que ia ganhar? Bom, é verdade. O próprio Linus fala que pra ele... Pois não precisa, né? Não precisa. Ele nunca focou nisso, né? Acho que, enfim... Tem até uma história engraçada de quando ele foi pra uma empresa lá na Califórnia. Agora eu esqueço o nome. Mas que o sonho dele, quando ele chegou e falou, putz, eu realizei meu sonho. Aí perguntaram, mas qual é o seu sonho? Ele falou, não, dirigir Meu build rodou. Não. Dirigir uma BMW Z1 lá, Z alguma coisa, escutando Pink Floyd, com a capota aberta. Porra, uma pessoa de sonho simples, né? Pois é. Um finlandês tranquilo. Um finlandês humilde. Né? Exatamente. Mas eu realmente acho que o cara que criou o Bitcoin, o blockchain, é um gênio. Eu acho que o cara que criou o kernel do Linux e o Git poderia ser esse gênio. Eu não consigo imaginar outra pessoa que faria isso. Exatamente. O cara que pega 2 semanas, 3 semanas ali para fazer um controlador de versão, porque ele já estava cansado do BitKeeper. Né? Exato. Então, temos um candidato aí. Temos. Eu realmente... Se não for, eu quero acreditar que é. Na minha cabeça é, e eu fico feliz com isso. Bom. No seu metaverso. No meu metaverso. Eu tô feliz com isso. Alguém tem mais algum tema aí? Eu tenho mais um aqui. Observabilidade? Você acha que esse ano foi... Eu acho que foi o ano da observabilidade também. Isso vem a rebote da pesquisa da DZone, de 76% das pessoas usando microserviço. Logo, se você tem microserviço e você não tem observabilidade, você está fudido. Fudido. Exato. Então eu acho que foi o ano também que a gente teve um boom aí. A gente vai gravar um episódio, vai sair agora em janeiro, sobre observability, né? E acho que isso é uma pauta que a gente demorou para falar aqui, inclusive, né? Falar a diferença de monitoramento e observabilidade,
transações, etc. Eu acho que foi o momento em que a TI acordou que monitorar a APM não é suficiente, sabe? Acho que tem uma pegada um pouco de negócio nisso também, porque a observabilidade ela também tem que olhar um pouco para o negócio, né? Consequentemente, foi o ano do SRE. Foi o ano do SRE. Que no fundo é que antes era o DevOps, que antes era o cara da infra. Né? Webmaster. Era o Webmaster? Webmaster, exatamente. Olha a naftalina subindo. Exatamente. Era o cara que... Precisa de mim. Era o Cisa de mim, lembra? Não, essa não é da tua época. Essa não é. Cisa de mim. Webmaster é só ouvir falar. Era o Cisa de mim que virou DevOps e agora virou SRE. Muito bom. Eu acho que a gente vai ter um amadurecimento dessas coisas ainda. Eu acho que isso ainda está em curso. Eu acho que muita coisa boa vai vir ainda. Eu não sei se tem muito a ver, mas assim, o que eu tenho notado é que a questão de monitoramento também de todo esse ambiente de microserviços e tudo mais. Porque é o que você falou, você monitorar um monolito é uma coisa, você monitorar e fazer build e DevOps de todo esse ecossistema é muito mais trabalhoso. Exato. E assim, sem dar spoiler do episódio de Observability, né? Confusão, né? A confusão que tem aí e que a TI percebeu que não adianta é... Antes você tinha um monolito, tinha um grande ativo de tecnologia que você monitorava a saúde desse cara, se ele estava topando memória, se ele tinha disco, se ele tinha CPU, etc. E estava lá, isso era monitoramento. Tudo acontecia ali, naquele monolito. Então era input, output e acabou. Né? Quando você começa a ter uma computação muito distribuída, vários microserviços, cada um fazendo um pedaço da operação, você não adianta olhar só um pedaço. Olhar só aquele microserviço, se ele tem memória, se ele topou, se ele não topou. E aí você começa a ter que observar a transação como um todo. Então, não adianta só monitorar a saúde de todos os microserviços se a transação parou no meio do caminho. Ele no ecossistema dele. Exatamente. Então, você tem que olhar, parar de olhar verticalmente para cada ativo de tecnologia. Olhar em árvore. E olhar em árvore e horizontal. Né? Então, chegou nesse microserviço e iniciou uma transação. Essa transação propaga para outro microserviço, que propaga para outro microserviço, que vai para um banco de dados, que dispara um evento. E aí você começa a olhar a transação e não o ativo. Né? O monitoramento continua existindo, sim. Né? Porque você precisa continuar sabendo se o serviço tem disco, tem memória, etc. Mas como o ecossistema funciona, a qualidade do seu service mesh, se o circuit breaker está funcionando, se o serviço deu respawn e acordou no service discovery correto... Aí você começa a observar o processo como um todo, né? Que aquele processo assíncrono realmente fez o que tinha que fazer do outro lado, apesar de dar um feedback positivo aqui. Sim, é de ponta a ponta, né? Se o teu evento disparou o listener correto e qual o tempo que ele disparou pro listener correto. E aí isso vai não só de infra, mas de técnicas de desenvolvimento, né? Então, se você disparou uma operação aqui, você não botou uma chave para essa operação, você não consegue... Transaction ID. Você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Como é que eu preciso uma chave para olhar para tudo isso, né? E aí entra as técnicas de observabilidade. Log centralizado. Por que log centralizado? Eu pego o log de tudo isso e faço um union com o Transaction ID, eu sei por onde passou, os tempos, etc. Enfim, não quero dar spoiler aqui do Aí fica a dica, vai ser um episódio interessante, hein? Isso aí é legal para a gente pegar exatamente essas diferenças de o que é monitoramento, o que é observability. Que vem a rebote, não só de microserviços, mas de uma computação distribuída. Exatamente. Computação distribuída na minha época era RMI. Nossa. Você sabe isso aí, pô. Não, isso eu sei, isso eu Pô, conheço. pra caramba. Você não mexeu com RMI? Não, Você não mexi, mas... Você nasceu na JB e olhe lá. Eu já vi a JB funcionando. Mas eu não gostava. Eu já vi, né? Eu já vi. Você lembra qual era o protocolo que o RMI rodava em cima? Não lembro. Você vai lembrar no que eu falar, você vai lembrar na hora. Você não lembra agora, mas você vai lembrar. Corba. Caraca, era Corba. Corba. Caramba. Era RMI sobre ILP, lembra? É verdade. Eu gosto de gravar com o Arthur que eu posso fazer bullying de idade. Tem que aproveitar, porque agora eu tô trabalhando com gente bem mais nova do que eu e eu tô sentindo o peso também. Vai aprendendo as Você piadas. vai chegar lá. Pra você fazer com eles. Cara, horrível. Stub, Skeleton. Verdade.
Bom, tem mais um aqui. Bora. Que agora na verdade, você falou agora há pouco. Nosso querido Satoshi Nakamoto. Criptos. Criptos, eu também ia puxar esse assunto. Nunca vi tanta empresa de cripto patrocinando esporte na minha vida, cara. É impressionante. E de aposta também, né? Sim, bastante. Tem bastante de aposta. Bastante. Os bets da vida, né? Uma dúvida, isso não é proibido no Brasil? Isso é proibido no Brasil. A gente falou isso do... Mas é .com, né? Então, Mas o Galvão Bueno tá lá fazendo propaganda. Mas até aí. quem quiser entender o episódio que saiu antes desse, Não fiz a lição de casa. Aí, tá ó. vendo? A gente fala um pouco sobre isso. O jogo de azar ele é proibido no Brasil, mas divulgar jogo de azar não é proibido. Cara, Mas aí entra. Apologia às drogas normal. Você só não pode vender. Isso. Até porque se você É for, real, é se real. você for ver, tem o jogo de aposta do próprio governo, né? A Caixa tem. A Mega Sena. Mas aí não é jogo de É, aposta. bora não, bolão? jogo de Bora aposta. bolão? É loteria. É loteria, federal. Federal. É como aconteceu lá com o Sonho de Valsa, né? Não é um bombom. É um wafer redondo. Isso. Aí você muda imposto, muda um monte de coisa. E a gente falou disso nesse episódio, justamente a insegurança jurídica que a gente tem no Brasil pelo poder da interpretação. Esse episódio tá bem legal. A gente tá que chama Inverno Cripto. Tá aqui embaixo no... Vou deixar aqui, ó. Deixa mais um card. Onde? Tá ali, ó. Deixar aqui, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. Mas é um ano que teve aí justamente o que a gente tratou no episódio, o Inverno Cripto, né? O Bitcoin saiu lá dos $70.000 para os 16. Tem gente E tá chorando, quase hein? batendo a tal da Cruz da Morte, que eu não sei o que é, porque eu não entendo de cripto. O que é essa Cruz da Morte? Talvez o Baiano venha explicar aqui pra gente. Eu não conheço exatamente com esse termo, mas o Cruz da Morte eu acho que é o ponto de cair. Já era, né? Que tipo... Mas é assim, uma coisa que a gente discutiu, inclusive, nesse episódio é o Bitcoin já foi enterrado umas 10 vezes. Bitcoin já valeu $2.000, já foi, voltou. E os protocolos que são estáveis, como Bitcoin, Ethereum e outras moedas mais estáveis, cara, eles têm, de fato, uma escassez e um economics ali que não vai acabar, sabe? Não vai, ele é super estável. E o que acontece, de fato, agora, aí é opinião e não informação, mas quem quiser saber a opinião de quem entende do assunto, vai ver o episódio aqui. Está passando por uma crise de ativos como qualquer ativo de mercado variável. Né? As ações estão uma bosta também, está caindo. Por quê? Porque global, né? O investimento seguro está rendendo. É o que a gente falou no começo. O mesmo cara que investiria em startup porque quer ter retorno e está no porto seguro dos juros de investimento americano, por exemplo, pela alta taxa de juros, é o cara que é investidor de cripto também. Então por que ele vai deixar o dinheiro em cripto se o dinheiro dele está rendendo renda no banco? fixa, né? Ele vai para onde está rendendo mais, né? Exato. Então, e aí virtualiza todo dia um malandro e um otário saem de casa. Isso. Quando os dois se encontram, dá negócio. Exatamente. Porque o que tem de gente se ferrando até hoje por conta disso, por investir a vida em Bitcoin, né, coloca cara? tudo achando que vai explodir. Ou gente de corretora também que deu golpe. Né? Então, e aí é o que a gente falou nesse episódio. Esse momento é bom porque separa o joio do trigo, sabe? Quando o mercado tá em alta, aí começa a aparecer pirâmide. Shiba Inu, tá na cachorrinho lá. Começa a aparecer... Dogecoin, né? Como é que chama aquela Shiba? Dogecoin. Tem a Shiba também. A Shiba que Não, mas o Shiba e o Dogecoin ainda são moedas que nasceram como memes, Sim, mas são sim. estáveis, razoavelmente estáveis. Mas tem, por exemplo, gente fazendo pirâmide e chamando de criptomoeda. Pirâmide é bom quando tá no começo, né? Se você tiver uma pirâmide no começo, pode chamar. Na base dela foi Se eu for o primeiro, beleza. Agora, como é que você vai saber se você é o primeiro? Né? Todo dia um malandro e um otário. sair de casa. Então, acho que o mercado tá dando uma enxugada, tirando o joio, sabe? O caso da FTX, por exemplo, né? Pô, o cara... Era uma corretora grande. Era uma corretora. O cara fez merda. Né? Então, começa a separar as empresas sérias e, de fato, os protocolos sérios do que tá poluindo o mercado só para ganhar o mercado em alta, sabe? Sim. Então... É na hora que a comida fica pouca que você sabe quem realmente tá... Não, como que é? Não
Na hora que a maré baixa que você vê quem tá pelado, né? Exatamente. Exatamente. Então... e até pegando nessa analogia que você fez aí, e aí entra essa questão de todo mundo, mas todas as criptos estão se ferrando. Sim. Mais uma vez, analogia, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, sim, independente do tamanho deles. Exato, exatamente. Então... Assim como todas as ações caíram. Sim. Né? Claro, mercados têm flutuações diferentes ali no mercado de ações, mas, cara, a bolsa no começo do ano estava a 130 pontos, agora está a 102 Chegou a bater pontos. 140. 140, exatamente. Então, claro, a gente tem problemas domésticos que também refletem nisso, mas o mercado de renda variável sofreu muito, né? Sofre muito com a retração econômica, guerra, etc. E cripto é um mercado de renda variabilíssimo. Sim, né? muito volátil. Muito extremamente volátil, né? E, cara, eu vejo como uma oportunidade para tá lá com o dinheirinho parado lá, vai lá, velho. Bota lá, porque... Compra agora. Uma hora, é hora de comprar. Mas é a hora que todo mundo fala, tá caindo, não vou comprar. Só lembrando que isso não é uma recomendação. Né? Exato, não fazemos recomendações aqui, não somos agentes não somos especialistas, isso, não temos certificação da CVM, nem nada. Aí eu vou fazer que nem a galera da internet, isso não é recomendação. Compre. A opinião dos nossos comentaristas não é necessariamente a opinião do podcast. Exatamente. Na verdade, eu vou fazer uma outra recomendação. Estude. Né? Isso, estude. Leia sobre, entenda, se informe. Saiba onde você está se metendo. Não compre Bitcoin de banco que não deixa você sacar o Bitcoin. Exato. Não venda sua casa e compre de Bitcoin e vai morar embaixo da ponte. Assim como você não venderia a sua casa para comprar ações da Petrobras, você não vai fazer isso com Bitcoin. Exatamente. Né? Então... Fica aí a dica. Mas é um ano que vai ser realmente um ano marcante aí pro mercado de cripto, né? E complementando o assunto de criptoativos, foi também um ano em que a galera caiu da real que NFT não é JPEG de gatinho. Exatamente. Né? A galera começou a caralho, realmente, acho que não era uma boa ideia para pagar. Né? A criança vai lá, faz um rabisco, isso, o cara tira uma foto, 10 milhões de dólares. Foi o ano que a galera olhou assim e falou, cara, realmente acho que não valia 1 milhão aquele JPEG de gatinho. Infelizmente, eu tava com a galera... ter imprimido e colocado na parede, né? Eu acho que... Eu tava com a turma do Twitter e quem tava comprando isso era um puta de um otário. Então, acho que a galera falou, acho que é legal e tal, tem uma aplicação bacana, mas... Acho que aquele JPEG não valia 1 milhão. Aquele macaquinho... Teve jogador de futebol aí comprando... Nem navinha dentro de jogo, né? Esse mamaco aí não rola. Não vai dar certo. A XS lá, o jogo. O Axie Pô, mas tem uma galera que fez dinheiro com isso aí, velho. Mas depois caiu de novo. O cara vendeu lá, quem vendeu, mas tá lá no talo de novo. Exato. Então é oferta e demanda, né? Mas eu acho que pior do que o JPEG de gatinho, macaquinho tocando tambor, não teve. Não teve. Então, acho que... E essa é a mágica do mercado especulativo, né, cara? Sim. Todo mundo, não, compra porque vai valer... Pô, não, velho, calma. Pensa. Respira fundo. Respira fundo, né? Como diria Choque de Cultura. Ouve o que você tá falando. Exatamente. Compra 2, não compra 1 milhão. Compra 2, não compra 1 milhão. Né? Isso, exatamente. Mas, como tudo, acho que isso é bom para estabilizar o mercado e, né? Porra, NFT tem uma aplicabilidade de tecnologia foda pra caralho. Sim. Né? Sim. Foda pra caralho. E, cara, não é pra vender JPEG de gatinho, né? Então, acho que isso que é foda. A galera deturpa o conceito e queima a tecnologia, mano. Como o metaverso. Exatamente. Se você for parar pra pensar, uma vez eu tava conversando com uma prima minha e ela falou assim, não, a tecnologia às vezes é complicada, ela prejudica o ser humano. Eu falei, na verdade, não. A tecnologia funciona. Prejudica a tecnologia. Você só tem uma pecinha em torno de todo esse problema aí, que é o ser humano. Isso. Ele que fode tudo. Dependendo de como o ser humano vai pegar aquela tecnologia e vai aplicar, ele pode aplicar para coisas boas ou para coisas ruins, né? Como a inteligência artificial. Exatamente. Os robôs lá do futuro, né? Exato. As criptos mesmo, né? A galera pode usar para lavagem de dinheiro ou para aplicar em alguma outra coisa. Cara, conversando com o pessoal da Clever, a cripto tem um papel social foda pra caralho, sabia? Em países que você tem uma instabilidade econômica muito grande, você tem uma inflação muito grande, países da África, etc. Tem uma galera que recebe dinheiro, guarda em cripto. Sim. Porque se guardar na moeda local, a inflação leva embora. Então o cara pega,
joga para cripto, isso tem uma estabilidade da própria rede, depois o cara vai trazendo isso para a realidade dele. Tem um papel social foda nisso, sabe? Assim como você pode inventar uma pirâmide e usar o nome do Bitcoin para enganar pessoas, sabe? Então, estude. Exatamente. Saiba o que você está fazendo. Ouve o que você está falando. Ouve o que você está falando. Ó, eu quero só fazer uma pergunta final aqui para os nobres diplomatas da mesa. Confraria. De cada um de vocês, o que vocês acham que vai bombar em 2023, aproveitando aqui o gancho? Boa pergunta, hein? Eu vou responder por último, que eu já vou fazer o encerramento. Sim, senhor. Putz, você me pegou agora. Vou passar a bola pro Sof. Putz, não pensei nessa pergunta também. Mas em que área? Pra não sei, alguma tecnologia? Acho que linguagem funcional vai crescer mais ainda, cara. Esse ano já cresceu bastante, acho que vai aumentar ainda mais. Muita gente que está trabalhando para fora, principalmente para os Estados Unidos, está trabalhando com linguagem funcional, cara. Como Elixir, por exemplo. Uhum. Acho que vai crescer ainda mais. E Elixir, inclusive, é uma linguagem de um brasileiro, né? Sim. Sim, é uma linguagem brasileira. Para responder essa pergunta, deixa eu entrar no Gartner. Pega o Hype Cycle de 2023. Ela não vai te responder porque ela foi treinada até 2021 só. Aquela ferramenta foi até 2021, né? GPD. Sim. A massa de dados ainda não... A computação paralela aí. Aí, tá vendo? Tá vendo? Cara, eu acho que o que vai continuar crescendo são essas coisas que estão hoje já, né? Inteligência artificial. Eu não acredito muito no sumiço dos microserviços, da computação distribuída. Eu não acredito que vai acabar funções, por exemplo, em programação, né? Em desenvolvimento. Tem bastante espaço ainda para crescer. Tem muita coisa nova, mas dev é dev em qualquer lugar, cara. Tem coisa que já nasce legada, então não acaba. Eu acho, e aí falando de mercado, de fato, eu acho que o que a gente viu, que o Suave trouxe aqui da DAZN, por exemplo, de uma massificação maior de microserviços, eu acho que a gente tende a ver isso para inteligência artificial em menor escala, para 23. Não estou falando de chat GPT, não estou falando de rede neural, não estou falando de massificação de tecnologia de ponta de inteligência artificial. Acho que ainda não. Mas eu acho que as empresas, as enterprise e as empresas mais convencionais vão começar a ter ali iniciativas de machine learning transacionais. Vai ser comum para um dev que faz microserviço aprender a treinar, por exemplo, um TensorFlow para fazer inferência estatística, automatizar alguma coisa. Eu acho que isso tende a ser massificado em 2023. O DataOps deve também ganhar força justamente por causa disso, porque eu acho que a gente passou de um momento do mercado que começou lá no Big Data, onde o pessoal começou a aprender a acumular dado, aí passou por um boom do Analytics, o cientista de dado ganhou relevância, e agora está na hora disso cair para o transacional, para o mundo real. Eu acho que o mercado está ganhando maturidade para isso. Então, muitas empresas hoje já têm um cientista de dados capaz de realmente criar um modelo razoável, sim, com base em todo esse histórico de dados, né? Mas o time de desenvolvimento ainda não está preparado para isso. Eu acho que 23 vai ser o momento onde você vai estar codando um microserviço transacional na tua empresa e vai ter um cara treinando um TensorFlow do outro lado, exposto por um serviço que vai fazer uma tomada de decisão que provavelmente seria uma ação repetitiva de negócio, por exemplo, para uma tomada de decisão. Eu acho que esse vai ser o ano que a gente vai ver o machine learning atuando em pontos específicos do mundo enterprise, assim, do mundo de desenvolvimento, sabe? Acho que você vai ter serviços por trás que vai ter um machine learning treinado, e você vai começar a ter as equipes de CI/CD, de DevOps vão começar a trabalhar com DataOps. Eu acho que isso vai ganhar relevância em 23, na minha opinião. Eu vou aproveitar a minha aqui também. Lá onde eu trabalho, a gente tem uma área que cuida da parte de direito para cibersegurança, né? Até um abraço para a Raquel Canossa, que é a responsável lá da área, amiga nossa lá também. A gente já teve algumas conversas sobre cibersegurança. Ela me mostrou alguns casos, questão de invasão, questão de nuvem segurar a bronca de DDoS, por exemplo, e não gerar problema para a empresa que contratou. Então, acho que 2023 também pode ser um bom ponto de cibersegurança, até para outras áreas que não só websites, digamos assim. Uhum. Eu estava lendo agora, antes de vir para cá, que teve uma invasão no Uber,
só que o cara usou engenharia social. Ele não invadiu primeiro pelo sistema, né? Então, eu acho que tem esse reforço de segurança e, principalmente, também questão de fake facial, que tem gente aí que bota uma cara diferente ali numa entrevista, por exemplo, para uma vaga remota, né? E, sei lá, você é um asiático que não pode trabalhar numa empresa americana, por exemplo, mas você bota um deepfake ali de uma pessoa que não seja asiática para poder... entendeu? Para poder trabalhar para a empresa e você consegue a vaga. Então, assim, N problemas que a cibersegurança pode atuar nisso daí. Eu acho que 2023, por conta também de fake news e toda essa coisa que a gente está vivendo, eu acho que 2023 a gente vai ouvir bastante sobre cibersegurança. Concordo. Cibersegurança também é um ponto bem relevante para 2023. Sim. Muito bem, muito bem. Meus queridos, mais algum ponto? Os meus acabaram aqui. Eu acho que 22 foi um Feliz bom. Natal. Feliz Natal. Próspero Ano Novo. Que tudo se realize. Cadê aquela mulher que sempre cantava lá no Natal? Então Simone? é Natal. Simone. Pelo amor de Deus, ela não apareceu ainda, não ressuscita. Mas às vezes Já tá na hora de descongelar da geladeira, não? Não, tá bom, deixa ela, assim. ela não vê, mas o Roberto Carlos... Aí vem. Já tá em cima da pia lá pra descongelar. Já. Já sai na câmera Já tô criogênica. descongelando ele de novo. Já tá descongelando. Já abriram a porta da geladeira, já. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, para discutir esse ano maravilhoso aqui pra gente. Foi o último do ano? Esse é o último do ano. Feliz ano novo a todos. Boa Último sorte. do ano, publicado. É. Publicado. Gravado também. Você Mas o cara que tá vai dar ouvindo, rolê, né? o cara que tá ouvindo não sabe que foi gravado. Então no corta. Corta. Aquela recomendação pro final do ano é: não faça nada que eu não faria. Então. Isso, Obrigado de novo. Me fez Obrigado refletir. de novo. Me fez refletir. Cláudio, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Sempre um prazer gravar contigo. Espero que o ano que vem a gente faça mais também. Sem dúvida. Você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Não obrigado. Não precisa nem esperar convidar. É só falar tô indo amanhã. Tamo aí. Marcelão. Obrigado, El, pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Show de bola. Ano que vem seja muito bom pra gente. Seu chefe viu esse episódio, tá? Ele é sênior, viu? Trabalhei com ele, era só sacanagem. Seu chefe viu esse episódio e falou no code lá. Um abraço, Jamal. É indiano, não? Não. Mas parece, mas não é. Jamal... Abraço, Jamal. O cara é bom. Ó, certificado. Obrigado, Artuzinho. Eu que agradeço, cara. Sempre um Obrigado, prazer. mano. Você é o cara, você tá ligado, né? Só Puxação de saco essas horas. Só Tem uma vinheta do Medo e Delírio aqui pra puxação de saco. Vamos soltar ela. Só curte a banda errada. Que Obrigado, galera. Um excelente ano novo para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, segue a gente. Se a gente esqueceu algum ponto relevante, põe aqui nos Comenta comentários. aí, boa. Coloca aqui no comentário. Fala, pô, vocês não falaram de tal coisa. ano que vem a gente fala. Ano que vem a gente fala. Já fica pra pauta Isso, do ano que vem. Isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais. Deixa teu comentário aqui. Vai lá no Instagram. Manda esse episódio para quem você acha que vai curtir esse conteúdo e valorize o criador de conteúdo, independente de ser o PPT no Compila ou não. Se alguém cria um conteúdo que te agrega alguma coisa para você, agrega alguma coisa para tua carreira, valorize esse conteúdo, compartilha e faz a informação circular. Obrigado, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Obrigado! Valeu!